aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui nos estúdios do Med Masterclass e vamos apresentar para vocês mais um treinamento e nós trouxemos aqui o professor A1, responsável por esse treinamento. É o treinamento de transformação pessoal em alta frequência, né, A1? Isso. Então, a gente trouxe o A1 aqui para conversar um pouquinho sobre esse treinamento, mostrar para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre fazer ou não, né, A1? E a gente tem o objetivo hoje de tentar mostrar para vocês todas as energias boas, todas as vantagens, né, que esse curso tem para quem realmente quiser fazê-lo, né? Desde a transformação pessoal, através de desbloqueio de crenças, né? Fazendo com que a frequência vibracional eleve e as pessoas tenham mais positividade, tenham mais amor, tenham mais gratidão pelas coisas da vida, tá? Então fala um pouquinho, te apresenta aí pro pessoal e fala um pouquinho sobre esse treinamento que a gente está preparando aqui para lançar para essa turma maravilhosa aí. Então, pessoal, eu sou terapeuta ortomolecular, mas eu tenho uma longa história, uma longa formação na área artística. Eu fui bailarino, fui professor de balé clássico, músico. Eu ainda atuo como músico até hoje, né, inclusive. E a ideia do treinamento foi exatamente juntar essa experiência de toda uma vida, né, num momento em que a necessidade da abertura da consciência, desse encontro com a consciência é tão importante no nosso mundo, né? O treinamento é uma atividade física muito divertida, muito lúdica, em que a gente trabalha a ruptura, quebra de couraças musculares e com o objetivo de eliminar crenças limitantes. Existem muitas técnicas hoje com esses objetivos, né? Entretanto, no caso do treinamento, a gente consegue esse resultado através de uma atividade física. E isso é um fator interessante porque muitas pessoas têm dificuldade desse entendimento, né? De fazer exercícios somente mentais, de sentar, tentar mentalizar, e isso às vezes é um transtorno, porque é um turbilhão de pensamentos. Então, né? E você sabia que você está trazendo uma informação muito importante, e foi o que a gente pensou, né, no momento da elaboração desse treinamento, como, na verdade, a gente iria associar essas técnicas, né, de atividade física, como é que isso vai fazer com que as pessoas realmente mudem as suas crenças, passem a pensar de uma outra forma. E aproveitando esse gancho, você colocou aqui no teu e-book, né, que as pessoas elas vivem a maior parte do seu tempo obscurecido pelo véu da inconsciência. Então eu achei sensacional essa tua colocação e eu queria que você explicasse o que seria esse tempo obscurecido pelo véu da inconsciência. Ok. Bom, a gente tem que considerar o seguinte, os seres vivos, eles vivem através de memórias, ou seja uma ameba ou seja um ser humano, sempre estamos vivendo em função das nossas memórias. Eu vou explicar. Por exemplo, se você coloca a mão no fogo, você criança, tá? Você colocou a mão no fogo a primeira vez. Então o que acontece? Você queimou, você vai criar uma memória de que aquilo ali é algo ruim. Então você não vai fazer isso de novo. Você tem essa memória que te diz, não, põe a mão no fogo que vai te queimar. O problema é que o nosso subconsciente, que cuida dessas memórias, ele entende tudo como sendo um padrão. Por exemplo, tudo que te acontece vira um padrão e ele passa a funcionar a partir desses padrões. Por exemplo, você é criança e algum dia você tentou fazer alguma coisa e alguém falou, não, você não é capaz de fazer isso. Talvez era uma brincadeira de criança. No entanto, isso vai criar uma memória que vai te dizer que você não é capaz disso. E essa memória vai ficar aí, ela vai ficar estabelecida aí no seu subconsciente. É como se tivesse gravado isso, né? E aí, exatamente, o teu treinamento, né, ele vai, na verdade, ajudar a desbloquear essas questões. Exatamente. Essas memórias não tem... uma vez que elas são criadas, elas ficam lá. Tá. Vão passar 50, 100 anos e você vai estar numa situação em que que vai criar algo novo e o que vai acontecer? Você vai voltar essa memória dizendo, não, você não é capaz. A gente vive dessa forma. Algumas memórias são ótimas porque elas nos fazem, é uma questão de sobrevivência, mas essas memórias emocionais
de que eu não sou capaz, eu tenho medo disso, essa pessoa não, os homens são ruins, ou as mulheres são aquilo. A gente tem um monte de preconceitos que não servem para nada. Isso limita as pessoas, né? Exatamente. Então deu para entender assim, que na verdade isso vai ajudar as pessoas a desbloquearem, né, algo que está impedindo viverem em plenitude totalmente. Exatamente. Né? Os exercícios físicos, eles têm essa função de desbloquear. Eu falei de couraças musculares, é um termo cunhado por um psicanalista austríaco chamado William Reich, contemporâneo de Freud e Jung, né? E o Reich, ele entendeu que essas crenças, que essas memórias, que elas limitavam a ação e a realização do ser, da pessoa como um ser pleno, plenitude, né? E livre. Então, ele entendeu isso, que toda vez que existia um trauma ou uma memória, que uma memória era criada, algo era impresso no seu corpo através de uma tensão muscular. Ou seja, uma memória traumática ou não, ela vai criar uma tensão muscular em alguma parte do seu corpo. Isso é o que a gente chama de couraça muscular. Exatamente. Né? A couraça seria a repetição dessa tensão dia após dia, semana, ano após ano. Chega um momento em que isso fica, realmente vira uma bloqueio, né? Uma armadura de tensão. E aí você não consegue remover mais. Então, o treinamento que ele vai fazer é exatamente isso. Através de exercícios específicos, muito bem planejados, você consegue quebrar essas couraças, romper com essas tensões. E o que acontece, que é o mais incrível, é que imediatamente aquele trauma que estava associado a essa tensão, ele é apagado. Né? Então você não vai mais ter aquelas memórias que estavam te limitando. Essa é a grande... Nossa, é sensacional. Existe algo que contraindica a pessoa de fazer esse treinamento? Eu acredito que se a pessoa tem uma saúde razoável, vamos dizer, quando a gente está triste, está ansioso, está com depressão, todas essas coisas são sinais de desequilíbrio, mas não são doenças especificamente, tá? Mesmo que você tenha uma doença como, sei lá, hepatite, por exemplo, ela não vai te impedir de fazer uma atividade física. Sim, né? Com certeza. A questão é essa, se você tem um mínimo de resistência física, uma disposição, você está apto a fazer ela só não pode chegar aqui com uma fratura, né? Com alguma coisa... Sim, exatamente. Né? Tensões concentradas ou dores. Você consegue melhorar a qualidade disso durante o treinamento, porque no momento que você desbloqueia as tensões, muitas vezes aquela dor vai embora junto, né? Sensacional, uma ideia muito... eu acho que é um treinamento que vai fazer muita diferença realmente, né? Vai trazer um impacto muito grande de transformação na vida das pessoas. Eu acho que foi por isso que me contagiou, né? Contagiou toda a nossa equipe. E assim, eu só tenho a te agradecer pelo fato de você ter topado, né, fazer junto com a gente esse treinamento, né, utilizar o Med Masterclass para fazer esse treinamento e levar para as pessoas essa possibilidade muito grande delas desenvolverem, delas desbloquearem essas crenças que as impedem de chegar na plenitude, de encontrar a sua verdadeira essência, né, de viver no amor, na caridade, na doação e de viver também todas as coisas maravilhosas que a gente tem nessa vida, porque a gente veio para cá para vivenciar essas coisas boas também, né, abundância, prosperidade, né, então a gente precisa, na verdade, desbloquear as nossas limitações, né, que nos impedem de que vivamos dessa forma, né? Como que serão as aulas? Vai ter uma parte teórica, ou só é prática? Como é que você vai dar essas aulas? Bom, as aulas elas têm basicamente duas partes. Todas as aulas são compostas de uma parte teórica e uma parte prática especificamente. A parte teórica é onde a gente vai falar não exatamente de teorias, mas de ideias, de conceitos que têm de ser compreendidos e colocados em prática para que a coisa funcione realmente. Por exemplo, o não julgamento é uma coisa
que atrapalha a sua elevação frequencial. Se você está sempre julgando a si mesmo e aos outros, os julgamentos geralmente, as críticas geralmente são negativas. Dificilmente a gente julga positivamente. Com certeza, né? E tem pessoas que ainda dizem, não, mas eu estou só querendo o teu bem. Na verdade, às vezes é para te desfazer de fato, né? Exatamente. Esses julgamentos, essa crítica toda, isso precisa ser deixado para trás. Você tem de mudar esse padrão de crítica. Na verdade, a gente se torna mais feliz quando você entra num estado de silêncio mental, em que não há crítica, em que você aceita a vida como ela é, em que você aceita as circunstâncias como elas são, em que você aceita as pessoas exatamente como elas são. E em cima disso, aceitar as pessoas como elas são, aceitar a vida como ela é, na verdade, é você entender que você tem que viver o aqui e agora. E você vai, a partir desse momento que você vive, você vai entender que aquilo ali é o que você tem. Né? Então você vai ter que fazer da sua vida o melhor possível para que você se enquadre em todo aquele mecanismo. Isso não quer dizer que você tenha que se limitar a alguma coisa, né? Pelo contrário, a gente entendendo isso, a gente consegue na verdade atingir níveis maiores de sucesso, de plenitude, de serenidade, né? Um outro detalhe que eu presenciei, que eu vi aqui no teu e-book, que eu achei sensacional, foi esse gráfico, né, de frequência. Então ele vai de 0 a 1000, né? Então eu achei bem legal porque, por exemplo, se você tiver aqui 250, você está sendo neutro, verdadeiro. Aí você sobe para 310, você vai para disposição, ser otimista. E aí se você cai um pouquinho, você vem para 30, você vai para culpa, ofensa. Então eu acho que ficou claro para mim agora que você vai ensinar as pessoas a elevarem a sua frequência através da atividade física e fazer com que elas atinjam a frequência estabelecida por cada sentimento que nós temos. É isso mesmo? Sim, veja bem, essa escala, essas medições, né, de emoções, foi um trabalho pioneiro de um médico, um espiritualista chamado David Hawkins, que levou cerca de 30 anos fazendo essas medições. E é exatamente isso, ele coloca que até 200 Hz tudo é negativo. De 200 Hz acima até 1000 Hz tudo é positivo. Não tem um meio termo, ou você é negativo ou você é positivo. Ou seja, ou você está na luz ou você está na escuridão, é mais ou menos isso, né? Ou você está no negativo ou no positivo. Tem que se posicionar, na verdade. Mais ou menos, É óbvio que a gente mistura sinais positivos e negativos ao longo do dia. Mas quando existem sinais negativos, eles vão te puxar para baixo. Então, por exemplo, se você tem culpa, se você tem medo, se tem raiva, todas essas coisas vão estar te sintonizando e te puxando para o campo negativo. E eu acho que é em cima disso que eu acho que o treinamento também, né, essas terapias quânticas, holísticas, que são responsáveis por essa elevação de frequência, elas são muito bem utilizadas em muitas doenças psicossomáticas, né? Com certeza. Como depressão, tem muitas depressões que a gente prescreve muitos medicamentos, né? Eu como médico sei como é que é o manejo, né, de medicações e o quanto é difícil, mas você chega num momento que você não consegue mais avançar, que realmente tem que ter uma outra coisa que seja realmente de fato importante para alterar aquela realidade daquela pessoa, né? E acredito que isso seja uma terapia complementar também para muitos casos de doenças psicossomáticas, né, que não estão tendo êxito com tratamento medicamentoso, com terapias tradicionais. Todas as questões psicossomáticas, como eu comentei antes, elas têm uma associação, elas têm uma representação no corpo. Então, por exemplo, uma pessoa com ansiedade, hoje é muito comum a ansiedade, ela vai ter a respiração superficial, ela vai ter isso aqui levantado, porque ela vai estar sempre com aquela sensação de que não tem ar. Então, por exemplo, o que você vai fazer para resolver uma pessoa com ansiedade? Só um trabalho de respiração que vá abdominal, uma respiração correta, abdominal, né? Você consegue já vai estabilizar, né? Tranquilizar essa ansiedade. No caso de depressão, por exemplo, a depressão é mais complexa, porque há uma grande série de músculos envolvidos. Mas a depressão é isso, a pessoa está com os ombros caídos, o pescoço para baixo, o olhar para baixo, o diafragma contraído, né? Então é toda uma coisa de fechamento. Então você tem que fazer um trabalho de alongar, de levantar essa pessoa, de fazê-la
entender qual é o centro, qual é a postura dela. Então isso é uma das coisas que a gente vai fazer no treinamento. A postura é fundamental, você ter essa fisiologia do teu corpo na posição correta, pronto para a ação, disposto para a ação e para a realização. Quando você se coloca, automaticamente tudo internamente muda também. E também tem aquelas pessoas que ainda têm aquelas visões muito científicas, né? Mas isso não tem uma comprovação científica, pelo contrário. Eu acho que o grande momento que nós vivemos agora, né, são de muitas comprovações, de muitas dúvidas que nós tínhamos no passado e que agora estão vindo à tona, né? Muitas respostas porque a gente pensava como hipótese no passado. Né? Então eu acho sensacional, então as pessoas que ainda têm dúvidas sobre isso, eu acho que tem que vir fazer o curso mesmo, tem que vir sentir essa energia, sentir todo esse processo, porque é muito bom, é maravilhoso. Eu particularmente, eu fiz, né, o curso com a A1 também, e foi um dos momentos que mais me motivou a convidá-lo para fazer esse curso com a gente aqui também. Né? Então eu sou prova viva de um processo de transformação, de mudanças de crenças, de elevação de frequência mesmo, de mudanças de humor, de melhora, né, sobre a nossa vida. É sensacional. Né? E você sabe uma outra coisa que a gente eu estava pensando, né, para te perguntar, como é que a gente faz para lidar com aquelas pessoas que estão do nosso lado, que são extremamente negativas? Bom, num primeiro momento eu diria que o ideal é você se afastar dessas pessoas, né? Você tentar manter uma conexão com pessoas que têm uma afinidade, que têm pensamentos similares aos seus, que têm uma ideia de vidas parecida com a sua. Mas é que a realidade não é assim. Na verdade, pessoas às vezes chegam e nos pegam de surpresa. Então eu acho que é a mesma coisa também que eu comentei. Primeiro, se você não tem a crítica, se você, ao invés de entrar no padrão da pessoa, você simplesmente mantém o seu silêncio, mantém a sua calma, mantém a sua tranquilidade, essa seria uma forma, é você não sair do seu próprio eixo. Eu acho que esse seria uma coisa, o mais importante. Uma vez que você atinge essas frequências mais elevadas, o que acontece é que existe mais alegria, existe mais disposição, mais aceitação. Portanto, você se torna mais capaz também de aceitar essas diferenças, essas pessoas que chegam e querem acabar com você, né? Tudo. Eu acho que, na verdade, só para complementar, você acaba criando um campo, né, de proteção. Né? Você eleva a tua frequência, você cria um campo de proteção, né, e você faz com que nada que não seja do teu campo, que seja relacionado, que esteja relacionado com a tua essência, entre, né, e te tire da tua paz de espírito, né? Então eu acredito que seja mais ou menos isso também, né? Claro, eu acredito o seguinte: se você consegue se manter nesse estado de plenitude, de consciência, de tranquilidade, é aquilo, estar feliz em qualquer circunstância. Legal. Chegou aquela conta cheia de cobranças indevidas, não adianta gritar, espernear. Mantenha calma. Você vai ter que lidar com aquilo de alguma maneira, mas se você lidar com calma, o que acontece é que a coisa flui. De repente você já resolveu, aquilo foi tudo resolvido e você nem viu como, mas já deu tudo certo. Na vida a gente lança a intenção, né, a intenção para o universo, a intenção da nossa vibração para ser uma vibração boa, e o resto, as coisas vão se colocando nos lugares, a gente vai vivenciando e colhendo todas as coisas boas que a gente vai com deixando certeza. Por aí, né? Agora, eu realmente acho isso, que se você tem esse poder, eu digo o poder da alegria, se isso está presente em você consegue, essa pessoa que chegou em você, toda dura e toda tentando derrubar todas as coisas, ela em algum momento você ela se toca de que aquilo não está funcionando, de alguma maneira você consegue alterar o campo, como você comentou, o campo em volta, né?
Poxa, olha, foi maravilhoso, tá? Opa. Eu te agradeço muito. E assim, vamos fazer o convite pro pessoal que está aí em dúvida, né? O pessoal do grupo, o pessoal aí das nossas redes sociais, das tuas redes sociais também. Okay. Gente, olha, venham fazer esse curso, esse treinamento é maravilhoso. O A1 é um dos caras mais sensacionais que eu já conheci na face da Terra. Ele tem uma energia que te contagia. Você sai assim, vislumbrado, você sai depois de uma conversa com a A1, depois de um treinamento com a A1, você sai em paz de espírito. E aí você começa a colocar isso em prática no teu dia a dia e é sensacional. Você vê o quanto que isso muda a vibração sua e com certeza muda a vibração das pessoas, porque por experiência própria, algumas pessoas ao meu redor, né, elas também começaram a se contagiar, né, dessas coisas boas, dessas coisas maravilhosas que a gente vem conhecendo ao longo desse tempo aí. Muito obrigado, tá? Seja bem-vindo também ao Média Masterclass, tá? E com certeza esse é o primeiro de muitos cursos e de treinamentos que a gente vai fazer junto, tá bom? Um forte abraço para você, viu?